Você quer saber quanto que o americano raiz gasta para poder viver uma vida desconectada do sistema? Nesse vídeo que eu vou te falar não só o custo mensal, mas também um custo escondido que muitas pessoas não pensam. Eu sou o Cris e nesse canal eu falo muito sobre a minha vida aqui no interior dos Estados Unidos e também sobre outros assuntos relacionados ao país, a visto, etc. Recentemente eu fiz um vídeo que bombou demais falando justamente sobre como que é a vida do americano que se desconecta do sistema. E muitas pessoas me pediram para poder falar sobre qual que é o custo de ter uma vida como essa. E só para a gente alinhar, o que significa uma vida off-grid? Grid é como se fosse o sistema, a estrutura moderna que envolve energia, água encanada, etc. Então quando a gente fala uma vida off-grid, está falando que você tem uma casa que não está necessariamente conectada com a energia da cidade, que não está conectada com a água da cidade, com o saneamento básico da cidade, e eventualmente você se alimenta sem precisar ir no mercado comprar comida. Ou seja, você se desconectou do sistema e vive uma vida mais independente, sem precisar de toda essa infraestrutura que mantém a sociedade girando para poder alimentar e proteger e cuidar da segurança para sua família. Nesse vídeo que eu fiz, a gente falou inclusive muito sobre como que esse modelo de vida ele tem crescido demais aqui nos Estados Unidos, muito por uma desconfiança do sistema, do governo, uma necessidade de não depender de que essa infraestrutura funcione para que as pessoas tenham qualidade de vida. Então muitas pessoas se desplugaram. Só que aí fica aquela pergunta, tá, mas e aí, como que funciona essa vida? Quanto que custa viver essa vida? Vamos falar sobre isso. Mas eu só queria alinhar uma coisa com vocês. É óbvio que uma pessoa que escolhe viver esse tipo de vida, ela não está fazendo isso para poder economizar dinheiro e gastar no shopping, ir no cinema, restaurantes caros. É importante entender que são pessoas que têm valores diferentes, que valorizam coisas diferentes, contato com a natureza, tempo em família, economia de dinheiro. Por quê? Se você não economiza dinheiro e você tem um custo de vida muito grande, você consequentemente depende de ganhar muito dinheiro para poder se manter. Se eu dependo de ganhar muito dinheiro, eu preciso ter um trabalho ou uma empresa, o que naturalmente me pluga de volta ao sistema, porque a minha fonte de renda depende da vida conectada com a sociedade. Então a gente precisa partir do pressuposto de que são pessoas que estão querendo depender o mínimo possível, às vezes até zerar o custo de vida mensal, se possível, ou reduzir o mínimo possível, para que ela com uma reserva financeira consiga se manter durante anos, ou que com um trabalho muito simples e muito pequeno, ela consiga sustentar a família. Vamos para um exemplo simples, fazer comida. Quando você vive numa vida conectada, simples, você tem fogão elétrico, você tem fogão a gás. Numa vida off-grid, algumas coisas mudam um pouco. Ainda é comum pessoas que tenham, por exemplo, fogão a gás, mas eles precisam armazenar um volume de gás muito grande em casa para que se der algum problema com o mundo, eles tenham gás ainda para poder fazer. Por exemplo, vocês estão vendo dois grandes botijões enormes de gás que vão durar muito tempo, talvez mais de um ano, porque se der algum problema com o mundo, a gente ainda tem meios para poder manter a própria família por um bom tempo. E aí vai ser normal também pessoas que acabam tendo um fogão a lenha, que no Brasil era muito famoso antigamente, hoje em dia é bem mais raro, que você bota madeira e você faz comida. Esse daqui é maravilhoso, porque ele dura centenas de anos, que ele de ferro mesmo, pesado, e você consegue alimentar ele com, cara, a árvore do seu próprio terreno. O que é legal pra caramba, porque quando você tá aqui nos Estados Unidos, como você pode ver, lenha não falta quando você mora numa zona rural. Da lenha também eles acabam usando para aquecer a casa. Então você vai ver pessoas que têm lareira. É muito comum que eles com um ano de antecedência eles já cortem a lenha e já botem ela para poder secar, para que no inverno do ano seguinte eles já consigam usar aquela lenha. Então eles consomem bastante madeira e vocês não têm noção de quanta madeira se gasta para poder aquecer uma casa, por exemplo. Não é pouca não, tá? É madeira pra caramba. Então, naturalmente, a árvore cresce. Disse aqui nos Estados Unidos que se você tiver um terreno de 5 acres com floresta, é suficiente para que você use infinitamente a árvore desse terreno, sendo que novas árvores crescem, você corta e usa lenha, corta e usa lenha e novas árvores crescem. Então é um ciclo infinito num terreno de 5 acres, já seria suficiente para poder manter uma família para sempre. Bom, vamos para o custo? Eu tive uma ideia que foi a seguinte, ao invés de eu só pegar exemplos aleatórios ou pesquisar na internet, eu fui em canais do YouTube de pessoas que produzem conteúdo sobre a vida off-grid. Eu vi o quanto que eles dizem que tem como um custo de vida. E eu vou consolidar isso daqui pra vocês. Mas lembra, isso daqui é só custo de vida e depois a gente vai falar sobre os custos escondidos, tá? Tem um cara que ele não é muito padrão, ele tem um estilo de vida bem doido e assim, ele vive uma das vidas mais baratas possíveis e imaginárias, a forma como ele comprou o terreno dele, etc. Mas hoje, num vídeo que ele fez recentemente, ele diz que o custo de vida dele, vivendo off-grid, entendendo que ele tem alimento em casa, que ele tem painel solar, ele tem um monte de coisa, é de $378 por mês. Isso porque aqui ele tem $120 da Starlink, que é aquela internet a satélite do Elon Musk. Ele tem $70 de telefone, o imposto sobre a propriedade do terreno dele dá $1 por mês, porque essa galera sempre dá um jeito de
conseguir benefícios fiscais para não precisar ficar pagando imposto sobre o terreno. Enquanto eu falo, eu vou deixar um pouquinho o canal dessas pessoas para vocês poderem olhar lá e acompanhar o conteúdo se vocês quiserem. Inclusive, pessoal, eu faço conteúdo não só no YouTube, mas também no Instagram, então não deixe de me seguir lá, porque eu tenho falado tanta coisa que o pessoal tem gostado, vários vídeos têm viralizado, e a conta cresceu bastante ultimamente, vai ser super legal ter vocês por lá, acompanhando os conteúdos diários que eu tenho trazido. Tem um outro canal chamado Raising Wildflower, em que eles falaram que o custo de vida da família é de $854 por mês. Mas aqui eles incluíram outras coisas, como seguro de carro, $136, gasolina, $200 por mês. Eles já não são tão autossuficientes em alimento, então eles gastam $320 por mês de comida. Tem lavanderia, $10, animais, $100, enfim. O custo já é um pouco mais alto, mas infinitamente mais barato do que uma vida conectada ao sistema. Uma ressalva aqui, porque eu sei que vai ter gente que vai comentar. É impossível você ter uma vida totalmente desconectada no sistema, ou praticamente impossível, porque em algum nível você depende. Você não consegue fazer remédio, você não consegue fazer algumas coisas, você não consegue pegar os insumos e produzir ferramentas e usar isso no dia a dia. Em algum nível você depende do sistema, o que está tudo bem. É importante entender que quando falam-se off-grid ele não é o índio de antigamente, antes do país ser colonizado, por exemplo, porque grid pressupõe que existe um sistema para você escolher se desconectar dele. O índio antigamente ele vivia no sistema da época, que era o quê? Na natureza, de forma selvagem. Então esse conceito off-grid, ele só passou a existir no mundo moderno, onde você tem a opção de se conectar e escolheu fazer diferente. Tem até alguns casos bem raros de pessoas que, cara, se afastaram completamente, sumiram e voltaram 30 anos depois. Mas isso não é tão comum. Então aqui, quando eu falo em desconectar do sistema, entendam que são pessoas que desconectaram quase tudo, ou a maior parte das coisas, ou as principais coisas, para que a vida delas tenha menos dependência, tá bom? Tem outro canal, inclusive, eu vou colar aqui, tá? Mas que a moça fala que ela gasta $12 de madeira por mês, ela gasta 0 de água, 0 de energia, $32 em combustível para gerador, isso é importante também, $5 por mês de imposto sobre a propriedade, $70 de internet, e aí ela gasta $430 no plano de saúde, que é um belo de um plano de saúde caro pra caramba, porque ela tem cheio de problema de saúde, e ela gasta $200 de consultas mensais, remédios, etc. E aí a soma vai aparecer aqui na tela para ver o total, porque eu não tô com o total aqui anotado. Mas é uma pessoa que tem uma situação de saúde mais complicada, gasta mais da metade do seu custo de vida mensal com acesso à saúde, então a vida dela não é tão off-grid assim, porque ela depende de certa forma, mas ela conseguiu reduzir isso daqui bastante. Lembra que eu falei para você que existem custos escondidos? Porque o que acontece? Esses custos mensais que eu estou trazendo, ele pressupõe que você já criou essa estrutura off-grid. Só que isso não é de graça. Criar essa estrutura tem custos. Eu queria mostrar para você o quanto que normalmente as pessoas gastam para poder estruturar a casa para viver de forma mais independente. E quando a gente fala disso, normalmente você tem dois principais itens que entram na conta. É você conseguir ter água e você conseguir ter energia. São dois pontos que exigem bastante investimento, exige também redundância, ou seja, você não pode ter a sua vida dependendo de uma única fonte de energia e de água, porque se isso der problema, você volta a ficar vulnerável, então normalmente eles têm um sistema e tem um segundo por trás, para caso dê problema com o primeiro, dá conta ao segundo. Na sequência, a gente tem alimentação, que seria o terceiro ponto, depois saneamento básico. Se você pegar essas 4 coisas, você cobre o principal, mas água você usa para tudo, higiene, beber, para comida, energia você usa para um mundo moderno e uma vida mais confortável e um monte de coisas também. Então vamos começar primeiro com água, vou mostrar para vocês na prática, inclusive. Vamos lá, isso daqui é um sistema off-grid de água, beleza? Como que funciona? Tá vendo essa bombinha vermelha aqui? Ela é uma bomba manual para, se você quiser, você tirar água aqui, né? Ou seja, se eu faço isso daqui, ó, vai sair água. Beleza? Aqui atrás você tem um fosso propriamente dito, né? Então ali é onde foi cavado. Esse fosso especial, ele vai 350 pés, feet, né? Para dentro do chão, que dá mais ou menos 100 metros. Para fazer esse fosso aqui dá mais ou menos uns $15 mil. Naturalmente, para você bombear água lá de baixo e puxar ela, você precisa de energia. Tem formas de fazer isso manualmente, mas normalmente se usa energia. E não é tão complexo de você criar esse sistema off-grid, porque você tendo painéis solares, você consegue puxar, sem precisar de um sistema de energia te provendo energia o tempo inteiro, puxar essa água do chão. Agora, como redundância para água, o que a galera costuma fazer é comprar um terreno em que passa um rio, eles chamam de creek, né? Passa um riachozinho ali no terreno, onde se a água do fosso acabar por algum motivo ou estiver contaminada, ele tem a água do creek, e vários deles também fazem captação de água da chuva, dependendo do estado, em que eles armazenam isso daqui, principalmente para poder regar planta, esse tipo de coisa, e aí não gastam tanto da água do fosso. A gente já vai continuar com o vídeo, só queria trazer um assunto importante para você. Eu sou fundador de uma empresa de vistos americanos chamada Move. É a principal empresa de vistos do Brasil. Nós temos ajudado milhares de pessoas a virem viver experiências aqui nos Estados Unidos. Pessoas que vêm para passear, que vêm para fazer negócio e pessoas que vêm para estudar também
tanto estudo de inglês, graduação, pós-graduação, às vezes podendo trabalhar legalmente dentro da tua área de estudo. Somos a primeira empresa do mundo inteiro a ter lançado uma inteligência artificial para ajudar com intercâmbio e aplicação de vistos, que faz simulação de entrevista hiperrealista. Tudo isso acompanhado por um único Visa Manager que vai te acompanhar do início ao fim da mentoria com a experiência mais personalizada possível. Nós vamos te pegar pela mão e vamos te guiar durante todas as etapas e fazer tudo o que for possível fazer por você para que você tenha o mínimo de trabalho possível. Então, o link está na descrição, clica lá, preenche o formulário, fala com o meu time, explica para eles qual é o seu projeto, faça uma reunião, porque a gente pode te ajudar como os maiores especialistas em intercâmbio e aprovação de vistos do Brasil a colocar esse teu sonho em prática. Tem um canal, por exemplo, chamado Tanner Farmstead, que eles pagaram de 35 a 40 dólares para cada pé de perfuração no chão e tiveram que perfurar 180 pés para poder encontrar água pura de fato e acabaram gastando 6 mil e poucos dólares, se não me engano, mas que com outras melhorias que eles vão fazer para esse sistema funcionar de forma mais independente, eles vão acabar gastando uns 13, 15 mil dólares. Tem outro também chamado Indie Farm Life, tiveram que cavar 186 pés de profundidade, o que deu mais ou menos 7.400 dólares. E aí você tem um outro rapaz também, o John, que ele mora na Carolina do Sul, inclusive, que foram 300 pés de profundidade o fosso dele, e deu mais ou menos 7.600 dólares. Então é óbvio que o valor ele depende muito do estado, da complexidade do solo, se tem muita pedra, se não tem, enfim, tem N coisas que vão interferir, o quão fundo você tem que cavar também. É porque, óbvio, né, esse pessoal, eles compraram um terreno, então vários deles eles não querem viver endividados, então o terreno deles já está pago e isso fica muito mais fácil. Se vocês estão gostando desse vídeo, aproveita, clica aqui para se inscrever no canal, porque eu tenho muito conteúdo como esse para trazer. Agora, pessoal, tô falando do custo de vida off-grid, né, mas não tô falando aqui do custo de vida no interior de maneira geral. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o custo de vida no interior, comenta aqui embaixo para eu poder saber, porque aí eu comparo o interior com a grande cidade para vocês terem uma noção um pouco melhor do que é um custo normal quando você tem energia, aluguel e outras coisas relacionadas. Vocês lembram que de gás eu já falei, né? A conta aqui não é muito alta por ano, porque você enche isso daqui uma vez e acabou resolvido. Madeira também, se você tiver um terreno legal, ela é infinita e você não precisa gastar dinheiro com ela. E aí vamos agora para a energia, porque isso daqui é uma outra coisa muito, mas muito importante no mundo moderno, que as pessoas querem ter acessos a certas coisas, inclusive a internet, você vai precisar de energia, não tem jeito. A internet vocês sabem que é simples, só comprar lá o Starlink, você paga uma vez, depois paga aquele valorzinho por mês lá e acabou. Mas você vai precisar de energia para fazer aquilo ali funcionar, né? Bom, quando se fala em energia, painel solar, isso daqui é o padrão para eles. E aí para painel solar, vocês sabem que isso é comum no Brasil também, tem bastante empresa de painéis solares. Só que tem uma diferença, no Brasil é raro você encontrar alguém que seja off-grid. Normalmente a pessoa ela tem o painel solar ligado na estrutura da casa. Isso faz bastante diferença, porque boa parte dos custos de se ter uma estrutura de energia off-grid vem de baterias, de inversores. Isso é muito mais caro do que o próprio painel por si só. E é essa estrutura que permite que você armazene a sua energia localmente e possa usar ela, por exemplo, quando não tiver com sol e outras coisas do tipo. Então, é uma estrutura mais complexa, mais robusta e mais cara do que o que as pessoas usam no Brasil para poder reduzir a conta de luz. Inclusive, eu nunca ouvi falar sobre alguém que vive literalmente off-grid no Brasil. Com certeza tem. O brasileiro sabe que é o povo resiliente pra caramba, então isso com certeza tem, talvez não como uma escolha igual é nos Estados Unidos, às vezes mais por dificuldade do que qualquer coisa, mas se tiver alguém que produz conteúdo, comentem aqui embaixo, se vocês tiverem algum conhecimento sobre isso, vai ser legal demais poder compartilhar com a galera também. E é bom, vamos pros custos, né? Tem um canal no YouTube chamado Can't Contain Us, onde eles têm só um container e, bom, precisa de menos energia para poder sustentar o que eles têm lá. E eles gastaram 8.253 dólares para poder construir o sistema de energia off-grid deles. Tem um outro canal chamado Creating a Simpler Life Off-Grid, em que eles gastaram 22.083 dólares por uma estrutura já de casa maior. E tem outro canal chamado Country Living Experience, em que eles gastaram 15.471 dólares para poder manter uma vida off-grid de energia. Então beleza, resolvida a energia, é importante saber que eles também têm redundância, então vários deles têm geradores, normalmente gerador a diesel, o que significa que você tem que ter um gerador que é barulhento pra caramba, alguns deles criam uma estrutura para poder conter o som, para não chamar atenção, e precisa armazenar muito combustível para poder alimentar aquilo ali, porque vai combustível pra caramba. Quando aconteceu toda aquela catástrofe na Carolina do Norte no ano passado, em que inundou uma região enorme, várias pessoas ficaram afastadas, vários youtubers produziram conteúdo falando como que foi a realidade deles, e o que eles gastavam de galões de diesel por dia para poder manter o básico ali funcionando, tentar manter o freezer para não perder a comida, etc., não está no gibi. Então se precisa armazenar bastante como um backup
da estrutura off-grid. No caso, eu estou falando de pessoas que não tinham painéis solares, eles tinham geradores e tinham energia ligada na rua, mas só para você entender o papel do gerador nesse caso. Se tivessem painéis solares, isso daqui não tinha acontecido dessa forma. Então, óbvio que a gente está falando de valores que não são baixos, mas também não é nenhum absurdo, ainda mais para os benefícios que isso traz. Se você pensar que as pessoas conseguem comprar terrenos de uma forma barata, eventualmente casas que não são tão grandes e tão robustas e tudo mais, o investimento adicional às vezes é o preço de um carro para ele poder desplugar a vida dele da sociedade em boa parte. Eu não vou falar sobre alimento aqui porque não tem muito mistério. É comprar galho e galinha para poder ter ovo e carne. É comprar vaca, uma vaca costuma dar para uma família inteira, para um ano inteiro, ao contrário do que as pessoas dizem, como se cada vez que você come carne é um animal que foi morto por isso. É óbvio que não é assim, né? Uma vaca é carne pra caramba e costuma alimentar uma família de 4 pessoas um ano inteiro sem preocupação. Tem gente que tem vaca para leite, tem gente que tem cabra para leite, mas isso daqui não vai exigir um investimento tão grande, além de cerca, essas coisas todas, mas uma vez que você tem, você consegue fazer isso daqui girar. Porco, por exemplo, também tem bastante filhote, coelho, etc. Agora, sabe uma coisa que eu notei, eu achei muito curioso, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva? Vocês vão ver que é muito mais comum se viver uma vida off-grid em estados mais ao norte dos Estados Unidos do que ao sul. Por quê? Lá para cima é mais frio. E acreditem quando eu digo, é muito mais fácil você esquentar um ambiente do que você esfriar. Esquentar, você consegue de uma forma primitiva esquentar qualquer lugar. Você pode fazer uma fogueira, botar uma lareira, você pode fazer um fogão a lenha, por exemplo, e pronto, está resolvido. Você fez comida e você esquentou um ambiente frio. Mas você tirar o calor de um ambiente exige um nível de engenharia e de energia muito mais complexo. Então não é fácil você falar, eu moro em Miami, tenho uma vida off-grid e eu não vivo com ar-condicionado, porque é um calor absurdo. Esse é um dos motivos que faz com que normalmente você veja mais pessoas vivendo uma vida off-grid no norte dos Estados Unidos, inclusive até no Alasca. É muito comum vida off-grid no Alasca, porque eles têm madeira pra caramba e é muito mais fácil aquecer o ambiente do que esfriar. Além disso, tem outras questões, né? Terra no norte é muito mais barata, normalmente você tem menos pessoas morando naquelas regiões, então você consegue viver de uma forma afastada mais fácil. A concorrência por terreno é menor, então o preço baixa. Às vezes você tem menos regulação para poder fazer construções que às vezes são necessárias para um off-grid. O frio ele tem um grande benefício que é muito mais fácil você conservar coisas. No frio você tem menos pragas, menos animais, menos mofo, que aqui nos Estados Unidos acontece porque as casas são feitas de madeira. No calor é tudo bem pior. Animais pra caramba, pragas, mofo, tudo cresce, comida estraga. Então, a vida off-grid em lugares frios é muito mais possível. Pessoal, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a matar um pouco da curiosidade de vocês sobre qual que é o custo de se viver off-grid. Eu espero que as coisas que eu mostrei aqui na prática tenham ajudado vocês a visualizar isso um pouco melhor. Se vocês tiverem outros conteúdos que vocês queiram conhecer sobre a vida off-grid, sobre a vida no interior ou o que quer que seja, comenta aqui para eu poder saber, porque vem dos comentários de vocês as ideias que eu tiro para poder gravar os vídeos. Sempre legal ter a contribuição de vocês. Inclusive, eu vou deixar aqui na tela para vocês 2 vídeos. O primeiro deles é sobre a minha empresa, a Move, e que nesse vídeo anuncio que nós fomos a primeira empresa do planeta a criar uma inteligência artificial para intercâmbio e para vistos. Esse vídeo está muito legal e eu me orgulho muito do trabalho que o time fez, então clica aqui e assiste lá. E o segundo deles é sobre os principais erros que os brasileiros cometem quando eles chegam nos Estados Unidos. Eu acho que ele vai te poupar de bastante perrengue, então assiste lá que também vai te ajudar. É isso, pessoal. Eu sou o Cris, legal falar com vocês, um grande abraço e até mais.